Boa noite, igreja, graça e paz, amém? Como é bom podermos estar aqui nesse culto, louvando ao nosso Deus, esse tempo tão gostoso de igreja e de família, dado pelo nosso Pai. Nós estamos no mês de maio é o mês que a gente separou para refletir, para se dedicar a esse tema tão importante, que é família. Nosso título aí dado para esse mês foi Deus de Famílias. A gente tem separado esse tempo aqui para aproveitar ele da melhor forma possível, reparando o quanto família é importante, refletindo nas nossas manhãs da EBD, nos minutos devocionais, aqui no púlpito à noite também. Ontem tivemos uma oportunidade com casais aqui na nossa igreja, muito especial. Se voltando a tudo isso que Deus preparou e deixou para nós, né? Sobre o nosso Deus, Deus de famílias. No primeiro domingo, a gente pensou sobre esse aspecto de família como criação de Deus. E a semana passada, aproveitando também no entorno do Dia das Mães, a gente pensou um pouco sobre o papel, sobre o que a mulher veio a ser enquanto algo feito, formado por Deus. E hoje nós vamos pensar um pouco na mesma linha, mas vamos pensar aqui sobre o homem, figura masculina. Conforme até o que a Bíblia nos apresenta, o mais natural seria que primeiro a gente tivesse visto os homens para depois ver as mulheres, porque é assim que a Bíblia nos apresenta. No entanto, a gente fez essa inversão aqui, tentando aproveitar a ocasião do domingo passado, que era Dia das Mães, e por essa razão a gente inverteu essa ordem aqui nesses domingos, tá? Mas hoje nós vamos pensar sobre o papel, a configuração do que o homem deve ser, do que ele foi feito para ser, para viver, conforme aquilo que a palavra de Deus também vai nos ensinar e nos mostrar. Nós vamos olhar aqui 2 textos juntos, tá? Nós vamos olhar aqui 3 versículos ainda de Gênesis 1, esse capítulo que a gente tem olhado bastante ao longo desse mês, tão profundo para nós, e nós também olharemos na sequência Efésios 5. Então abra sua Bíblia comigo para a gente começar. Nós vamos abrir aqui Gênesis 1 e vamos ler esse trecho aqui que a gente tem lido, 3 versículos para nos situar, tá? Comecinho da Bíblia, não dá trabalho para achar, nem na Bíblia, nem no celular. Gênesis 1, de 26 a 28, eu leio aqui na NVI, e vai dizer para a gente assim: então, depois de realizar ali todas as etapas anteriores criativas, disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Vamos lá ao Novo Testamento, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5. Nós vamos ler aí os versículos 22, 21 até o 33. A gente já aproveitou um pouco esse texto aqui na semana passada, e hoje a gente vai aproveitar, além daquilo que a gente viu na semana passada, a gente vai ler até o final aí do capítulo, tá certo? NVI, Efésios, capítulo 5, a partir do versículo 21. Acompanhe aí comigo na sua Bíblia ou celular. Vai dizer assim. Paulo está dando aqui várias dicas para a vida em comunidade. A vida em comunidade é prevista para a vida que se vive interagindo na comunidade, que é a igreja, mas também se vive nas interações relacionais, sociais comum. Paulo está dando várias dicas, e a partir do versículo 21 ele vai dizer assim:
Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, mas antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Esse é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a você mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. Feche seus olhos, vamos orar, vamos falar com o nosso Deus e Pai. Mais uma vez, nesse culto, Senhor, nós estamos aqui e, Pai, nós te pedimos, abençoa-nos aqui agora. Nós estamos aqui para aproveitar um tempo com esse texto que é revelação do Senhor. Então, por favor, Pai, use a minha vida, continue a ministrar o meu coração, continue a falar a mim, fale aos meus irmãos, que o Teu Espírito, ó Pai, venha dizer tudo o que Ele tem a dizer a todo aquele que tiver ouvidos para ouvir nessa noite. Faça-nos terra, ó Pai, fértil para ouvir, para receber da Tua palavra, uma palavra que venha para transformar, para nos moldar, para nos edificar, segundo a Tua vontade e segundo os Teus propósitos perfeitos. Pai, é essa oração que eu assim faço aqui agora com os meus irmãos, nós te pedimos. No nome santo de Jesus. Amém. Bem, nós olhamos aí então dois trechos da palavra de Deus, esse que a gente reviu aí, do comecinho de Gênesis, e depois a gente foi para esse texto aí de Paulo escrevendo aos Efésios. A carta aos Efésios é uma carta que foi escrita à igreja, então Paulo ele vai tratar sobre vários assuntos. E entre os muitos assuntos que Paulo trata, Paulo vem falar também sobre a vida comum, Paulo vem falar sobre casamento, sobre família, porque esse é um assunto da igreja, esse é um assunto do interesse de Deus, e Deus ele quer instruir a nós, os seus filhos, acerca de como podemos ser abençoados, vivendo aquilo que Ele nos criou para viver. Então é disso e nessa direção que a gente vai nessa noite. Quando a gente observa Gênesis 1, no texto aí que a gente leu, eu quero relembrar algumas coisas importantes aqui. Porque aqui, nesses 3 versículos que a gente releu, a gente vai ver sobre o processo de criação do homem, que é um processo de criação diferente de tudo aquilo mais que Deus criou. A gente vai notar lá em Gênesis 2:7, que nos é dito assim, que então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e então o homem se tornou um ser vivente. Note, quando a gente olha Gênesis 1, a partir do versículo 1 até o versículo 24, 25, nós vamos ver o processo do qual as outras coisas foram criadas. E a gente vai ver Deus, com o seu falar, produzindo o mundo que nós conhecemos, o mundo natural. E Deus dizia, haja luz. E Deus disse, cubra-se a terra com a vegetação. E Deus disse para que as águas se separassem. Nós vamos ver inúmeros atos que pela voz, pelo comando de voz, Deus ordenou para que acontecesse o que deveria acontecer. E o mundo foi tomando essa forma. O mundo foi tomando esse formato que Deus assim o quis. Mas quando Deus vai criar o homem, Deus ele é diretamente envolvido. A Bíblia nos diz que Deus formou o homem. Deus ele não dá um comando e haja o homem. Mas Deus vai lá fazer com as suas próprias mãos o homem.
Deus faz o homem com as suas próprias mãos, vamos entender assim, Deus o forma, a gente vê um nível muito mais pessoal e íntimo de Deus fazendo o homem. E Deus vai lá soprar o fôlego de vida ao homem. É dessa forma que a Bíblia nos relata. Então, desde o começo, a gente vê que, a respeito de tudo que Deus criou, o processo do qual Deus cria o homem é um processo muito extraordinário, muito diferenciado de tudo mais que nós vemos a respeito de toda a natureza. A gente ainda vai ver dentro desses versículos que a gente leu aí do capítulo 1, que o homem ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. E aqui a gente precisa prestar muita atenção nisso aqui. Porque a imagem e semelhança de Deus não quer dizer que é igual a Deus. Muito pelo contrário, hoje nós cantamos aqui algumas letras muito profundas que afirmam o quão distinto, o quão incomparável Deus é, não é verdade? E Ele é Deus, Ele é eterno, Ele é grandioso, Ele é infinito. E nós somos criaturas, nós viemos a existir quando Deus deu um estalo e de alguma forma, por meio do processo das nossas famílias, nós então viemos a surgir. Nós não somos iguais a Deus. Mas por um outro lado, Deus não fez plantas com a sua imagem e semelhança. Deus não fez cachorrinhos, Deus não fez animais belos, fofos, que fossem a sua imagem e semelhança. Deus, Ele cria algo muito marcante, ao mesmo tempo que não somos iguais a Deus, mas existe uma grandeza muito estabelecida a respeito do que Deus fez no que diz respeito ao ser humano, tá? Então, assim, não somos iguais, mas existem similaridades dada essa imagem e semelhança, e existe algo muito profundo aqui. Depois de criar o homem, nós vamos ver que Deus disse, Ele criou o homem, e Ele disse, domine ele, o homem. E essa palavra ela é muito importante, ela é muito significativa. Porque esse dominar aqui, no sentido original da palavra, é meio que Deus dizendo assim, olha, vá lá ter o domínio, o governo, vá lá tomar posse. Porque eu estou colocando você para tomar posse. Porque eu fiz você um ser para tomar posse. Eu fiz você um ser com capacidade de domínio, de governo. Você não é um animal, um ser vivente que vai ser posto num dado lugar e mediante um dado instinto você vai estar limitado a determinadas coisas que só aquelas você poderá fazer. Não, mas você poderá dominar, domine, vá adiante, progrida, faça algo extraordinário. Nós vemos que Deus faz isso com o homem e não faz isso com mais nenhum dos outros seres dos quais Ele cria. E a gente vê também que Deus abençoa o homem. Não é? Aí nos dito no texto, sejam férteis. E quando Deus abençoa o homem com esse dizer, com esse envio em dizer sejam férteis, tem a ver com esse tomar posse da terra, porque a terra gigantesca que é, Deus vai dizer assim, vão multiplicar-se, porque por meio do multiplicar-se de vocês, vocês exercerão domínio sobre toda essa vasta criação que eu fiz, e eu entrego para que vocês dominem. Vão, multipliquem-se para que uma vez que vocês estejam distribuídos, vocês alcancem os lugares, vocês façam evoluir, desenvolver aquilo que o domínio de vocês poderá desempenhar. E quando diz aqui que Deus abençoa o homem, às vezes a gente olha para isso, a gente trata muito como algo como se fosse assim um encorajamento de Deus, como se Deus chegasse e dissesse, vá lá rapaz, tome posse, vai adiante, né? Porque a gente pensa na ideia de bênção muito esse encorajamento, esse consentimento, esse apoio. Mas aqui a gente precisa até entender que essa bênção de Deus, ela é muito mais que isso. A bênção de Deus aqui, ela configura um aspecto de Deus, depois de fazer um ser capaz disso, Ele dá recursos, Ele dá condições para que esse vá e tome domínio, e exerça domínio. É algo especial que vem da parte de Deus, que dá propulsão, dá força para que o homem possa de fato exercer aquilo do qual Deus o criou para que ele viesse a exercer. Então a gente vê tudo isso na construção do que Deus faz ao homem, alguém que tem a imagem e a semelhança dele, alguém que possui uma bênção dele, uma bênção para dominar, uma bênção para fazer uma história muito profunda.
E nesse texto do capítulo 1, quando tudo isso está sendo dito aqui, isso não está querendo dizer que isso cabe ao homem e não à mulher. Porque a gente já viu esse mês, no primeiro dos dias, que em Gênesis 1, quando é dito ali o homem, está sendo dito ali o homem no sentido de raça humana. Não, isso aqui tudo que está sendo dito não é particular ao homem, mas aqui tem a ver com homem e mulher, não é? Tem a ver com essa configuração, porque homem e mulher os criou, inclusive a gente leu e viu isso aqui no capítulo 1. É no capítulo 2 que a gente vai encontrar as diferenciações, as quais a gente viu sobre a mulher na semana passada. Mas note que assim, olha, a gente viu então que só o homem ele traz tudo isso de especial. E a gente vê que o homem ele é feito com envolvimento pessoal de Deus. Ele tem a bênção de Deus, uma bênção para dominar. E debaixo dessa imagem semelhante que o homem tem de Deus, o homem ele é um ser distinto na criação. Porque ele é um ser que pensa, ele é um ser que sente, ele é um ser que tem vontade. Ele é um ser que planeja, que tem estratégia, ele tem raciocínio abstrato, ele tem senso de eternidade, porque desde o começo Deus nos criou com essa noção da eternidade. Tanto é que mesmo depois do pecado, a gente vive, a gente nem sabe lidar com a morte por causa disso, porque nós não fomos criados para acabar. Lá, segundo o princípio, não era assim, não é verdade? Nós temos esse senso de eternidade, nós temos essa capacidade criadora também. O Deus criador faz um ser conforme a sua imagem e semelhança, e é alguém que pode tomar coisas sem forma e criar coisas também. O homem pode criar coisas criar muitas coisas com coisas inanimadas, com artefatos inanimados. O homem pode organizar palavras e construir um belo texto. O homem pode compor músicas. O homem ele tem um sentido muito sofisticado daquilo que ele é e pode fazer, justamente por caracterização de ser semelhante a Deus. Isso é algo muito profundo que a gente vê, segundo aquilo que Deus criou. E tudo isso que a gente observou aqui agora, a gente viu isso antes do pecado, quando o homem foi criado, não é? A gente vê algo tão especial. Mas aí vem o pecado, e a gente vai ver em Gênesis 3 que coisas mudam. Mas apesar de coisas mudarem, esses atributos que a gente viu aqui, a respeito do homem que foi criado, eles não se descaracterizaram da criação no sentido de serem perdidos. Eles foram mudados de alguma maneira, eles foram comprometidos. Mas o homem continuou com essas características que nós vimos aqui. É claro que existem efeitos, impactos, mas o homem continua um ser exatamente dessa caracterização que a gente viu aqui. Apesar das consequências, o homem continua com essas capacidades, não é? E é por isso que a gente vê e pode aproveitar tudo isso para nós e para o nosso tempo aqui também. Mas é importante a gente observar o texto de Efésios, porque Efésios já vai falar com gente da nossa época, da época depois que o pecado chegou. Porque é um texto que ele vai nos ensinar, ele vai nos dar informação, ele vai nos auxiliar a entender melhor, segundo tudo isso que temos e somos, mas a partir de uma realidade da qual agora o pecado faz parte da nossa experiência, enquanto nós estamos aqui. E foi por isso que nós vimos também o texto de Efésios 5, segundo o que nós lemos aí. Esse texto ele foi escrito à igreja e ele traz aí informações muito importantes. A semana passada a gente já começou a ver no que dizia a respeito às mulheres. E nós vamos ver aí no versículo 23, quando nos é dito, nessa configuração dos papéis que cabem ao homem ser criado, cabe ao marido ser o cabeça da mulher. E quando Paulo vai dizer isso aqui, Paulo está olhando para a realidade da família. Realidade da família que hoje nós estamos olhando aqui, por exemplo. Paulo ele vai falar, olha, nessa realidade chamada família, o marido ele é o cabeça da mulher. Mas isso, numa informação solta assim, pode parecer muito pesado para esses nossos dias, para essa nossa cultura do nosso tempo, que distorceu tanto a respeito daquilo que originalmente se fez, e justamente por causa da presença do pecado do mundo, né? Mas Paulo vai explicar muito bem isso. O marido ele deve ser o cabeça da mulher,
mas ele dá uma referência, da mesma forma como Cristo é o cabeça da igreja. Isso aqui é muito produtivo para a gente, porque quando a gente olha para a pessoa de Jesus, a gente tem referência para ficar tranquilo, porque a gente sabe que Jesus Cristo, ele foi perfeito. Jesus Cristo, ele não falhou. Jesus Cristo é um exemplo cabível para nos ensinar todas as coisas das quais nós devemos viver. É por isso que ele é o nosso exemplo. Então, se Cristo ele é uma referência de cabeça e de cabeça para a igreja, quando a gente vai olhar o texto bíblico em dizer que o marido deve ser o cabeça da mulher, mas apontando na comparação com Jesus e a igreja, a gente pode e deve aproveitar muita coisa aqui. A ideia do que o texto vai dizer aqui para a gente, vai dizer sobre ser cabeça, vai falar sim sobre liderança. Só que a gente vai acessando essas palavras, esses conceitos, e isso dá calafrio em muita gente. Porque geralmente a gente começa a olhar para essas ideias pensando em muita coisa daquilo que a gente recebe, absorve e vem da cultura comum para nós. Mas quando nós estamos estudando e aproveitando a palavra de Deus, nós devemos ter um outro olhar. Nós devemos ter o olhar das escrituras da palavra de Deus, e aqui tem a verdade de Deus para nós, mas nós temos que ler a Bíblia segundo a palavra de Deus, e a palavra de Deus, ela não falha. Então, naquilo que vem para nós, deve ser recebido no maior e no melhor sentido positivo da apresentação que o texto bíblico nos dá. Quando diz sobre ser cabeça, diz sobre liderança. Liderança é uma coisa que pode ser uma coisa muito positiva para alguns, ou pode ser uma coisa muito negativa. Vai depender de quem está liderando, vai depender de quem é liderado nessa história. Nas nossas experiências comuns, nós trabalhamos, nós vamos aos estudos, a gente tem relações sociais, nós experimentamos lideranças o tempo todo. Nós encaramos e recebemos na nossa vida em tantas etapas ótimos líderes, não é verdade? Talvez eu esteja dizendo isso e você já consiga se lembrar de algumas pessoas que foram líderes maravilhosos na sua vida. Mas a gente se lembra dos líderes complicados que tivemos também, não é verdade? A gente se lembra de gente que fez mal para a gente que complicou a nossa vida quando estavam para nos liderar. E aqui a gente precisa entender que o conceito do que a palavra de Deus vai trazer para a gente tem a ver com a liderança segundo princípios de Deus. É algo perfeito, é algo bom, é algo para a bênção, quer daquele que lidera, quer daquele que é passível e que acompanha essa liderança. É por isso que o texto vai dizer, olha, esse exemplo sobre ser cabeça e sobre liderança, mas atrela Jesus Cristo. Essa liderança aqui tem a ver exatamente com o governo, sobre ser cabeça, sobre exercer governo, sobre o implantar de uma mentalidade, mas em que ambos são parte de um só. É por isso que Paulo vai dizer, olha, o marido é o cabeça da mulher, mas ele é um líder, ele governa, ele exerce esse governo com uma mentalidade de ser um só. E é por isso que o texto, na sequência, ele vai ser muito completo naquilo que ele traz para a gente. E ele não vai ter problema em dizer, olha, mulheres, sejam sujeitas à liderança de seus maridos. Lendo esse texto aqui sobre a cultura comum, entendendo o mundo, entendendo as influências do nosso tempo, vai dar medo em muita gente, e com efeito. Mas aqui nós temos que ler a palavra de Deus, entendendo o que a palavra de Deus está trazendo para a gente pela palavra de Deus. E é por isso que Paulo ele vai gastar aqui mais em explorar tudo isso, porque ele vai falar sobre essa liderança a partir dos próximos versículos. E é aqui que a gente precisa entender o que ele está querendo dizer aqui a fundo. Como o marido vai ser cabeça da mulher, como o homem vai ser o seu papel, a sua parte na família de uma maneira eficaz? Por meio do amor. A partir do versículo 24 a gente vai ver. Maridos, é aí que Paulo segue. Maridos, ame cada um a sua mulher. E Paulo vai dizer isso, olhe para Jesus como exemplo. Se cada um de nós olharmos para Jesus como exemplo para qualquer coisa que a gente tenha que fazer na vida, vocês vão concordar que a gente não vai falhar? Se Cristo for a nossa referência? Se a gente fizer igualzinho Jesus Cristo fez, está tudo certo. Então é isso que Paulo está falando. Maridos, vão lá ser cabeça. Maridos, vão lá governar. Maridos, vão lá liderar. Mas façam isso com amor. E de novo, não é o amor segundo a conceituação da cultura comum, que também é complicada se a gente for olhar a partir da cultura. Mas olhem sobre o ângulo do amor segundo o exemplo de Jesus Cristo.
Isso começa a nos contextualizar no lugar certo, na consciência correta, que vai nos dar segurança, vai nos dar tranquilidade de olhar o texto bíblico naquilo que ele está propondo para a gente. Principalmente na medida em que a gente explorar o que Paulo ainda vai dizer. Paulo diz: marido, ame cada um a sua mulher ao exemplo de Cristo. E como deve ser esse amor? Os versículos 25 a 27. Amar assim como Cristo amou a igreja. E se a gente quer ter exemplo maior de amor que possa existir, não existe para além do exemplo do qual Jesus amando a igreja. Porque Jesus amou a igreja, e segundo o texto vai nos dizer, Jesus se entregou por ela. Jesus amou a igreja e se entregou por ela. A igreja que nós não estamos falando de uma organização, de uma instituição. Paulo está escrevendo essa carta para os Efésios. O assunto aqui é a igreja. A igreja não é o bloco, não é a caixa de concreto, o telhado onde as pessoas institucionalmente se encontram para realizar e viver a igreja. A igreja são as pessoas. Paulo vai falar assim: lembrem-se do amor de Jesus pela igreja. É desse amor que nós estamos falando. O amor do qual Jesus foi lá, e aí, segundo o que ele também escreveu aos Filipenses, ele abre mão da glória, ele abre mão da perfeição, ele abre mão de estar junto a Deus, próximo a Deus, ao lado de Deus, e ele vem aqui a essa terra, a esse mundo de pecado, a esse mundo de tribulação, a esse mundo de perseguição, a esse mundo de afronta. Ele que sempre foi santo e perfeito, ele vem aqui atender ao chamado de Deus, porque ele amou a igreja, e ele entregou-se a essa experiência horripilante, porque ele amou a igreja. Ele amou a esse ponto. É um amor de entregar-se a si mesmo. É uma atitude de liderança de Jesus pela igreja, mas não é uma atitude mandona, uma atitude de se afirmar, uma atitude de atropelar a igreja, uma atitude de pisar na igreja, mas é a atitude de amar e se entregar pela igreja. É esse o exemplo que Paulo está dando aqui aos homens. Amar assim como Cristo amou a igreja, amar se entregando a sua vida por amor a ela. A ideia aqui ela é totalmente sacrificial. E aí, para nos ajudar, a gente vai poder explorar isso aqui aos montes, olhando a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, quando ele fala sobre o amor. O amor que é lindo, o amor que é profundo, o amor que é verdadeiro, o amor segundo a pessoa e o ensino de Deus, o amor que representa a própria essência de Deus, o amor que entrega a si mesmo, o amor que se oferta em favor do outro. A liderança, segundo Jesus, segundo o conceito de Deus, é essa liderança. É a liderança de Deus que não pula do barco, não sai fora, não abandona visando os seus próprios interesses e nem continua também advogando os seus outros interesses, mas é alguém que fica para ir na frente, para amar, para cuidar, para se entregar por amor, porque ele não pode agir de uma forma diferente, porque ele ama. O amor nessa liderança, sendo cabeça, também é um amor para santificá-la, purificando-a, como Paulo vai dizer. Aqui a gente vê um exercício de liderança do qual marido no lar está proposto para liderar a sua casa no âmbito espiritual, de ser sacerdote da casa, de santificar a sua esposa, de interceder por ela, de se dedicar a ela, de chamá-la, convocá-la para o propósito de ambos estarem diante de Deus. E Paulo não está inventando isso. Paulo não está inventando isso. Porque lá no Éden, quando Deus vai falar das coisas que Adão devia fazer ou não fazer, Deus se reporta a Adão. É a Adão que é dada a responsabilidade. Era Adão que deveria liderar a sua família. Era Adão que devia preservar a sua família. Lá em Gênesis vai nos falar que quando a queda acontece, não acontece porque a Eva foi lá e desobedeceu. Enquanto Eva está desobedecendo, nada muda, nada acontece. Mas o problema é quando Adão, ao invés de santificar e zelar pela sua esposa, ele vai lá e dizer: mulher, você não devia ter feito isso e vamos acabar com essa história. A história estava salva, estava poupada. Porque foi com Adão que Deus tratou. Era de Adão a responsabilidade, era conferida a Adão o trato pessoal, o fio de bigode foi entre Deus e Adão, mas Adão falhou.
E aqui Paulo vem lembrar aqui desse importante princípio sobre o marido amar e amando e liderando e sendo cabeça, santificar o seu lar, se entregar por amor à sua esposa, de representar o seu papel, de cuidar, para apresentá-la como alguém impecável, Senhor, segundo o texto que nós vamos ler aí. Responsabilidade do homem. Essa conceituação aqui ela é muito importante, porque a gente lê, inclusive a palavra de Deus, a gente está o tempo lendo ela segundo a cultura comum. E a gente acha que é tudo segundo as coisas deturpadas que se vêm a nós. Não, não é. A palavra de Deus ela é perfeita na sua ideia. E a liderança que está, segundo o que nós recebemos na palavra de Deus, vem como exemplo a partir do próprio Deus. Nosso Deus verdadeiro que nós vimos aqui no início do culto. Que Deus é esse? Que Ele cria toda a história, que Ele dá todas as condições. Quando se falha, Ele vai lá prover um caminho para recuperar o caminho, para nos trazer de volta. Se dependesse de nós, a gente estava perdido, a gente não tinha esperança. Mas quem lidera, e lidera com amor, Ele vai na frente, Ele se entrega, Ele se sacrifica, Ele abre mão de si mesmo. Foi isso que Deus fez por nós. Liderando, sendo cabeça. E Paulo vai falar, esse mesmo modelo tem que estar no lar, e maridão, é contigo. Porque você foi feito para encabeçar. Porque você foi feito de uma estrutura mais fria, mais psicológica, para arcar com esse peso. Mas não é um peso para ser o bambambam do pedaço, mas para se entregar e para amar e para cuidar da família. É nesse aspecto que Paulo vai falar aqui, quando ele vai trazendo esses detalhes aqui para nós. E Paulo tem que falar que há pecadores, certo? Nós, ainda na época, na geração do tempo do pecado, né? É por isso que ele vai falar assim, ele vai ter que dar motivo ainda para o maridão ainda acertar. Ele vai falar assim, olha, você deve amar a sua mulher como você ama o próprio corpo. Não é? Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Por que Paulo vai falar sobre isso? Em outras palavras, é mais ou menos assim, olha, se você não amar a sua esposa, você vai estar se destruindo a você mesmo. Porque nessa dinâmica que eu criei chamada família, eu criei para vocês serem o quê? É uma só carne. Quando dá errado, quando um é prejudicado, está todo mundo indo para a pior direção possível. Então assim, é como se Paulo falasse assim, olha, no mínimo gente, vamos ser inteligente. Presta atenção, quando você não lidera, quando você não encabeça, quando você não governa, quando você não cuida, quando você não se entrega, quando você não ama, quando você não zela, você está cavando a sua própria ruína, porque isso está sob sua responsabilidade. É disso que ele fala, olha, amar a mulher como seu próprio corpo, cuide de si mesmo. Ele vai dizer assim, olha, sem o egoísmo característico do pecado, porque o que a gente vai perceber em Gênesis, o primeiro pecado e a partir dele todos os demais, são sempre causados pelo egoísmo. É sempre o homem querendo estar onde ele não deve estar. É sempre o homem fazendo o que ele não deveria fazer. É sempre ele assumindo a dianteira onde ele não deveria assumir. Ele deveria se submeter a obedecer, ele quer mandar e passar Deus. Ele quer assumir o lugar de Deus. Ao invés de acatar a instrução de Deus e viver tudo que Deus colocou para ele viver perfeitamente, ele quer romper com isso e achar que ele tem condições de ser o novo Deus da história. Né? O egoísmo. E quando o egoísmo, que é característico do pecado, ele entra na família e o marido, o homem, ele não assume esse papel, ele não vive esse papel, ele vai destruir a si mesmo. Ele simplesmente vai viver o fruto dessa história corrompida. Porque afinal de contas, se ele de alguma forma achar que então ele vai liderar, mas é uma liderança segundo a ótica humana, ele vai destruir o lar, porque ele vai querer visar só os seus próprios interesses. Lembre-se, 1 Coríntios 13 diz que o amor, o verdadeiro amor, ele não busca os seus próprios interesses, ele se entrega, ele se oferta. Porque é o amor segundo Deus, segundo o nosso Deus. Não é? E é por isso que mais uma vez ele vai dizer, segundo ao exemplo de Jesus Cristo, aí no capítulo 29. E aí, mais uma vez, no versículo 31, Paulo vai citar esse texto que a gente tem lido muitas vezes nesses dias, não é? De Gênesis 2:24, porque ele vai dizer assim, então o homem
deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão um só, uma só carne, não é? Paulo cita isso aqui daquilo que Gênesis nos traz, e Paulo vai dizer assim, olha, na conjuntura verdadeira de família, o homem, depois que ele ganhou a idade da maturidade e vai deixar a casa de pai e mãe para trás, ele vai para um outro estágio ao qual ele se unirá à sua mulher, onde ele vai constituir a sua família, para ali ele exercer aquilo que ele pôde aprender até então, vindo da experiência de um filho ser, e ali cuidar da sua esposa, e ali multiplicar e a ser fértil e exercer família, e aí dominar, e aí construir a vida que Deus o possibilitar para que ele a viva com a sua família. Ideia bíblica é essa aqui. E eles tornarão um só, uma só carne, em que o marido amará a esposa e se entregará e se sacrificará por ela, a santificará, liderará para abençoá-la, para apresentá-la impecável. Isso aqui diz respeito à figura, à pessoa da esposa, da mulher, mas naturalmente isso vai, por extensão, sim, ter a ver com toda a conjuntura da casa, do lar, não é? Para apresentá-la impecável, para apresentar sua família impecável, cuidando dela como cuida de si mesmo. Veja, irmãos, aqui caminhando aqui para os nossos pontos e aplicações que a gente encerra para essa noite aqui. Olha, o homem ele foi criado e abençoado para dominar. Aqui a gente está falando da raça humana, não é? E aqui nós vamos ver que existe algo muito definido em termos de papéis. A semana passada nós vimos aqui no que disse respeito à mulher, não é verdade? Mas o homem, aqui hoje nós vemos, ele está para liderar, para governar, como Cristo de fato amou e se entregou pela sua igreja. Isso aqui, tudo que nós estamos vendo nessa noite tem a ver acerca de como Deus fez o homem. Nós devemos pensar que Deus criou homem e mulher nesse sentido, nessa leitura complementarista, em que um tem o que o outro não tem. Nós estávamos falando isso aqui ontem no encontro de casais. Isso é maravilhoso, porque isso dá ao lar a imagem perfeita de Deus. O nosso Deus, ele tem em si o entendimento, ele é o Deus do pensamento, ele é o Deus da abstração, ele é o Deus da razão, mas é o Deus também dos sentimentos, é o Deus das emoções, é o Deus das expressões sentimentais. Quando o homem ele vem exercer os seus papéis na família e a mulher também, o lar ele tem uma imagem completa, plena de tudo que Deus dá, porque ora ele dá por meio do homem, ora ele dá por meio da mulher, não é? E no que diz respeito ao homem, Deus capacitou o homem com uma natureza própria dele, de fato, ter essa configuração de poder, liderar em amor, por meio do amor cuidar, por meio do amor se auto-sacrificar, com responsabilidade ser o sacerdote, aquele que representa o lar diante de Deus, aquele que se responsabiliza pelo lar diante de Deus, não é? E o texto de Efésios nos aponta para tudo isso, segundo o que nós vemos aí. O homem, ele foi preparado para tudo isso, e o homem ele foi preparado para dominar, para exercer governo, segundo essa caracterização, porque o lar é um lugar de desenvolvimento, o lar é um lugar em que pessoas vão crescer, vão se desenvolver, para poderem dominar, para poderem subjugar oportunidades, para poderem ir atrás de portas, para ir atrás de novos momentos de vida. Aquilo que Deus criou em Gênesis 1 não tem a ver com o aspecto original, base da criação, mas tem a ver com as nossas vidas. A gente tem dito isso em algumas oportunidades. O homem ele foi criado um ser para ser produtivo, para exercer projetos, para alcançar vitórias, para ter êxitos, para se comprometer em construir, em avançar, em edificar, em se projetar. Deus fez o homem para isso. Tanto que, nós vimos isso na semana passada, às vezes o homem ele é demais nisso, e aí Deus colocou a mulher para freá-lo nesse sentido, a gente viu na semana passada. Mas porque o lar precisa de filhos que venham entender que o lar é um lugar seguro para eles se desenvolverem.
Filhos que vão nascer bebês, vão crescer, precisarão evoluir, precisarão de um ambiente seguro para aprender com o pai, a serem outros futuros pais, os meninos e meninas, aprenderem a ser futuras mães, mas exercendo as oportunidades que a vida permitirá a eles, segundo o que Deus trouxer a eles. Mas a realidade dessa nossa vida é uma vida de construção, uma vida de domínio, é uma vida de pisar, é uma vida de conquistar aquilo que Deus nos permite conquistar. Deus não nos fez para que a gente estenda uma rede e fica deitado ali curtindo um paraíso no Éden. Não, Deus criou o trabalho para que a gente arregasse as mangas e vá com gosto trabalhar. Vá com gosto conquistar, elaborar, ter sonhos, trabalhar, se empreender por eles. Mas sempre em contato, em caminhada com a pessoa de Deus. E sempre na parceria ideal que a mulher é sobre tudo isso que nós vimos na semana passada. Porque tem hora que o homem vai estar tão embalado que a mulher vai ser a voz de falar assim, calma maridão, tá demais um pouco, vamos pensar nisso aí direito. Mas isso tudo para esse contexto do qual Deus nos fez para viver. E o lar está plenamente estabelecido, você vai ter homem que chama essa responsabilidade de potencializar filhos, de abrir oportunidade para eles, de ser referência no exemplo, mas de trabalhar e abrir caminho para que eles vão adiante, de maridos que empoderem, apoiem, que entusiasmem as suas esposas a serem o melhor delas também, e a mulher freando o marido, ajudando o marido, sendo parceira do marido em tudo que ele precisar o tempo todo. E está aí uma família boa, cheia de desafio, cheia de trabalho, mas cheia de bênçãos, cheia de conquistas, cheia de êxitos, porque essa é a realidade do lar. O lar é o primeiro mundo que o filho vai ter contato. O lar é os primeiros seres humanos com os quais ele vai conviver. Mas ali já existe base, segundo a palavra de Deus, para a gente viver um ambiente do qual a gente possa ensinar e ser ensinado, e amar e ser amado, cuidar e ser cuidado. E Deus nos deixou tudo isso segundo aquilo que a referência da palavra nos dá. Isso tudo é muito completo, não é? Tudo isso quando os papéis da família, na família, eles são plenos. Mas para tudo isso, nós precisamos olhar para o exemplo bíblico e viver isso de fato como nós devemos viver, não é? Sabe, pensando famílias e as nossas famílias nesse mês, nós devemos pensar nos nossos lares. A gente tem provocado isso aqui nesses dias aqui na igreja. Nós precisamos se lembrar que Deus nos criou para sermos produtivos. E isso começa nas nossas casas. Isso começa nos nossos lares. Isso começa em a gente entender o que Deus tem colocado às nossas mãos para fazer. Quando a gente se lembra disso, isso assusta algumas pessoas. Porque quando a gente fala sobre conquistar, sobre avançar, sobre prosperar, no sentido correto da palavra, na nossa imaginação humana, às vezes a gente começa a imaginar castelos, grandes movimentos, grandes guerras. Não. A palavra de Deus diz assim, tudo que te vier às mãos para fazer, faça o teu melhor, faça conforme as tuas forças. Se Deus me deu 2 talentos, né, dentro daquela figura dos talentos, Deus não vai me cobrar acerca do que eu deveria ter feito com 5. Mas Deus nos dá coisas para que a gente possa desenvolver e prosperar. E o ambiente do nosso lar deve ser esse lugar visando sermos eficazes naquilo que Deus nos criou para ser. Ele nos deu comissão, Ele nos dá oportunidades, Ele nos dá meios para que a gente seja o que Ele nos criou para ser. E isso começa em casa, isso começa no nosso lar, isso começa na nossa família. Entender que estamos para, criar significado, porque a gente não é uma samambaia, a gente não é um cachorro fofo, um gatinho engraçado. Nós somos seres complexos, capazes, potencial Deus nos deu. Tem gente aí de vocês aí que pega uma coisa totalmente sem sentido, faz as coisas mais maravilhosas. Tem gente que mistura os ingredientes ali, a gente acha que vai dar nada, daqui a pouco está todo mundo louco de vontade para comer aquilo, não é? Ciência humana da gastronomia, bateu um cheiro, até quem não estava com fome tem vontade de comer. As meninas vêm aqui e se apresentam de uma forma aqui que se eu ensaiar 50 anos eu nunca vou me apresentar como elas. Porque elas estão exercendo algo que elas têm delas. E elas estão empregando melhor. Tudo que Deus nos deu, faça conforme as suas forças. E o lar é um lugar para isso, para a gente dominar, para a gente ficar um pé, para a gente entender assim, em qual direção Deus abriu o caminho para eu ir lá estabelecer.
tomar posse no bom sentido, deixar minha marca, construir, conquistar, ganhar ali. Porque se Deus abriu esse caminho, Ele quer que isso tudo aconteça ali para você, né? Mas a partir disso, a gente precisa entender, e aí voltado aos homens, que nós precisamos ter essa postura correta, de fato liderar e ser cabeça. E como isso é difícil para nós, os homens, nesses nossos dias? Porque é muito mais fácil por causa do pecado, que é comum a todos, as mulheres também têm seus desafios. Mas aos homens é muito mais comum a gente incorrer em dois problemas. O primeiro problema de achar que porque a gente é o cabeça, a gente é o chefão, o bichão, a gente manda, e a gente vai tratorar tudo, vai passar por cima de tudo, e aguenta quem doer, a gente vai vir com tudo e não vai poupar ninguém, a gente é o chefão segundo a ótica do mundo, esse é um problema. Ou outro problema, pensar assim, meu Deus do céu, vai dar trabalho demais, eu vou ter que ser tudo isso aí. Em outras palavras, talvez é como se o homem até dissesse assim, talvez seria melhor ter nascido uma samambaia, né? Vai dar muito trabalho, eu sei esse homem. É isso que a cultura do nosso tempo vem nos querer dizer. As mulheres, elas foram muito atingidas por muito tempo por algo chamado machismo, por algo dessa liderança deturpada. E elas tiveram que correr atrás. Correram tanto atrás que isso depois virou um problema para muitas delas também, porque isso gerou outros problemas, outras questões, como por exemplo o chamado feminismo. Outra descaracterização, outro problema. Mas a grande questão é que assim, é liderança sim, é ser cabeça sim, mas é como Cristo foi cabeça. É por meio do amor, mas por meio ao exemplo do amor de Cristo Jesus. Sabe, é a autoridade servil, é a autoridade que vai na frente, é a autoridade do que vai na frente abrindo caminho, abrindo o peito para o que precisar enfrentar. Ele está lá para isso. Pastor, mas dá medo? Claro que dá. Eu sou da espécie, estou junto. Mas Deus nos capacita a todas as coisas. Deus nos fez com potencialidades, capacidades maravilhosas. E Deus quer que a partir das nossas casas a gente viva histórias extraordinárias. Mas a gente precisa amar o nosso lar e pensar assim, é a partir daqui que tudo começa e tudo acontece. É a partir daqui que eu faço as minhas orações em dizer assim, Pai, que nessa casa a gente exerça os papéis. Que a gente aprenda com a palavra de Deus a viver corretamente os papéis. Se sou marido, Pai, eu quero liderar com amor ao exemplo de Jesus Cristo. Eu quero me sacrificar em favor da minha família. Porque o Senhor me colocou aqui para isso. E eu vou ser plenamente feliz quando eu for exatamente o que o Senhor me criou para ser. Porque o homem que sai mandando em tudo, achando que ele é o master de todos, ele não é um homem pleno e feliz não, porque ele está descaracterizado e deturpado daquilo que Deus o criou para ser. E aquele homem também que faz o básico do básico do básico e olha, tenta fugir das responsabilidades, também não vai produzir alguma coisa boa para sua casa não, porque ele não está cuidando do seu lar, amando o outro, a sua mulher, a sua família, como ele está amando a si mesmo. Porque se ele amasse, ele ia acabar entendendo que ele precisa fazer isso, porque a partir da sua responsabilidade, que o lar vai ser contemplado, que a família vai ser abençoada, e todos sofrerão o impacto dessa bênção ou da falta dela, inclusive ele. Essa resposta está para nós, essa provocação está para a gente. E maridos devem olhar e falar assim, Pai, eu estou aqui orando porque eu quero ser um bom líder, um bom cabeça, ao exemplo do amor de Jesus, segundo a palavra de Deus, eu quero ser sacerdote do meu lar. Se você é mulher, ao mesmo exemplo, sendo mulher, se voltando ao seu papel de santificar o seu lar, se o seu marido ele não é convertido, ou se ele é convertido, vai lá ser a inimiga fiel, igual o Rafael falou semana passada, a inimiga amável, a opositora fiel que vai lá incentivá-lo a exercer ele a ser quem é. Não é ficar cobrando, você não é o marido que você deveria ser, isso não é amor, isso não é fazer o outro crescer, isso não é empurrar para ele ser o melhor dele, a melhor versão dele mesmo, mas isso é já assumir uma atitude de competição a ele, isso constrói, essa é a postura da mulher que edifica o lar? Definitivamente não é.
Todo mundo tem lição de casa séria para fazer nisso. A grande questão é que seguir o evangelho, viver a vida com Deus, é coisa de gente valente. Só que Deus não nos criou seres incapazes, Deus nos criou seres com a maior das capacidades. E detalhe, naquilo que somos fracos, quando nos colocamos diante dEle, Ele nos fortalece para tudo aquilo que nós devemos viver e fazer. E nós devemos nos atentar a essas coisas. Eu quero encerrar aqui pensando com vocês o seguinte, meus irmãos. A gente tem pensado nisso nesses dias. Deus, Ele nos criou para tanto, com tanta capacidade. Deus quer ver famílias extraordinárias. Deus quer ver famílias plenas. E tudo isso passa pela nossa obediência. Tudo isso passa pela gente dizendo assim, eu vou orar porque eu quero viver isso lá em casa. Eu quero, e meu primeiro compromisso é parar de querer cobrar os outros e cobrar de mim mesmo sobre o que eu devo fazer. Sobre a dedicação pela minha casa. Sobre amar minha família. Sobre ser a mulher virtuosa. Sobre ser o líder guerreiro de amor segundo Jesus Cristo. Semana que vem vamos falar dos filhos. Está pra gente. A cultura comum do nosso tempo quer nos fazer preguiçosos. Falei isso ontem no encontro de casais. É a cultura do tudo tem um aplicativo, tudo a gente aperta um play e sai lá, a gente pede o iFood, daqui um dia vai levar dentro de casa, a gente não vai precisar nem sair na porta, né? Estou fazendo até merchan aqui, né? Tudo é muito pronto, só que a vida não é assim não. Deus não fez tudo pronto, deu um play e o homem estava lá só recebendo. Deus falou, vão lá, dominem. Porque eu dou bênção para que vocês avancem. E quando a gente olha o mundo natural do que ele se estabeleceu, quando a gente para prestar atenção no que o mundo se tornou por meio desse dominar, a gente vê que o homem tem uma capacidade inimaginável até para a gente, dentro daquilo que Deus colocou ele para ser. Mas isso não tem a ver só com a história de outros homens, de homens do passado, de gente que foi muito capaz. Isso tem a ver com a gente. Tem a ver com as nossas famílias. Talvez, então, Deus não me criou para ser um grande Einstein, um grande físico, alguém tão explorador, alguém tão capaz. Mas Deus me deu uma família, Deus me deu a casa, Deus me deu papéis estabelecidos, Deus me deu a sua palavra e na valentia daquilo que está competindo a mim, eu vou brigar pelo que eu tenho que brigar. E essa é a briga que cada um de nós temos que fazer. Por amar e receber aquilo que Deus nos deu. Abaixe a sua cabeça. Vamos nos colocar diante de Deus nesse momento, clamando pelas nossas vidas, clamando pelas nossas famílias. Pai, obrigado por esse mês, obrigado por esse assunto, obrigado pelas nossas famílias. Obrigado porque o Senhor nos fez seres complexos, mas extraordinariamente maravilhosos, capazes. Gente que faz coisa que os próprios outros irmãos da espécie se admiram quando veem, quando observam a destreza que em capacidades inatas o Senhor deu a cada um de nós. Mas a gente está nessa cultura que ataca o casamento, a cultura da preguiça, a cultura do empurra com a barriga, a cultura que não se vale daquilo que se tem por fazer, mas prefere se agarrar a rótulos para justificar as próprias falhas. Porque é mais fácil, Pai, ser machista ou ser alguém diferente aos seus papéis do que ser um líder guerreiro do amor segundo Jesus Cristo. É mais fácil ser essas deturpações. É mais fácil abarcar a bandeira do feminismo do que querer ser a valente mulher virtuosa que edifica o seu lar. Mas nós estamos aqui, Senhor Deus, nós estamos pela Tua palavra. Nós temos Jesus Cristo que veio e chegou para as nossas vidas e tudo muda a partir disso. E a transformação de Jesus Cristo para além da cruz do Calvário e as nossas vidas também vem para transformar os nossos lares. Lugares de conquista, de domínio, lugares de se exercitar daquilo que o Senhor nos colocou às mãos. Lugar de sonhar, lugar de colocar os sonhos diante de Ti.
lugar de se avançar, de se trabalhar, de se esmerar, de se projetar pelo melhor a respeito de todos da nossa família. Lugar de apoiar e nos ajudar uns aos outros a sermos o melhor que podemos ser, nós mesmos e os outros também que conosco estão. Lugar para ser a medida do teu reino, a primeira medida do teu reino, o primeiro universo que os filhos habitam, Pai. A nossa casa. Mesmo com o desafio do pecado, ali o lugar para ser a expressão do Éden nesses nossos dias. A expressão do Éden que recebeu a comissão chamado de avançar, de ampliar alcance, de conquistar, de construir, de produzir, de dominar no sentido positivo e maravilhoso dessa colocação bíblica. Isso está para homens, isso está para mulheres. E principalmente a nós, os homens, Pai, nos ajude e nos abençoe, porque segundo aquilo que a Bíblia nos ensina, segundo aquilo que em Gênesis, em Efésios e outras partes da Tua Palavra nós temos tanta e farta referência, Pai, nós precisamos ser esses líderes que, Pai, tornem o lar viável, gostoso, confortável, seguro, por meio da Tua bênção, através de homens que lideram com amor, homens que se sacrificam, homens que se entregam como Jesus entregou, homens que não são omissos diante daquilo que o Senhor nos coloca como responsabilidade, homens que representam o sacerdócio que o Senhor colocou sobre a família. Essa cultura, ela nos assusta, Pai, quando a gente olha para essa grandeza da palavra. Mas nós somos o povo do reino, nós somos os teus filhos chamados a essa envergadura, Pai, dessa proposta. E o Senhor nos dá condições para isso, porque é o Senhor que nos criou, é o Senhor que nos dá o que temos nas mãos, é o Senhor que colocou e permitiu a nós termos a família que temos e na qual estamos. E Pai, como nós cantamos aqui, nós queremos consagrar nossos lares a Ti, mas não queremos consagrar apenas numa linda letra de uma música que a gente canta nessa reunião desses dias, mas ajude a gente a consagrar por meio de um papel exercido de homens e mulheres dedicados em prol de suas famílias. Sabe, Senhor Deus, que a gente entenda tudo aquilo que o Senhor nos forjou, nos fomentou para ser, que a gente exerça com entrega, com abdicação, com energia, com entusiasmo, na direção e na força do Espírito Santo, Pai, na referência bíblica em todo momento, para que os nossos lares sejam cheios de vida, sejam cheios de bênção, sejam cheios de vitória em meio a muitas lutas, sim, sejam exemplos de valentia em meio ao marasmo e à preguiça dos nossos dias, mas que sejamos, ó Pai, de uma forma contundente, obedientes a Ti e ao princípio daquilo que o Senhor criou e nos deixou, porque o Senhor quer ver em todos nós aqui reunidos nessa noite famílias abençoadas, famílias que mostrem a Tua glória, famílias que mostrem o quanto o Senhor é grande, famílias que exercem aquilo que o Senhor nos abriu campo para que a gente cultive e colha, famílias que mostrem, Senhor Deus, da onde vieram, de quem procederam, famílias que mostrem a manifestação do Senhor nas nossas caminhadas, nas nossas experiências familiares a cada dia. É assim que eu oro, Pai, eu oro pela minha família, eu oro por todos nós aqui, que essa provocação, ó Pai, desses dias nos faça dedicar ao extremo e mergulhar com amor as nossas famílias e capacite a cada um de nós aos nossos papéis e compromissos, porque queremos ser famílias do Senhor, famílias do Deus de famílias. É assim que nós oramos, é assim que nós te pedimos essa noite. Abençoe a todos nós, abençoe as nossas famílias. No nome santo de Jesus, amém.